primeira questão foi do concurso técnico do Ministério Público 2016, do MPE, e ela fala sobre os princípios, né? A gente discutiu alguns princípios de direito processual. Evidentemente, nós não esgotamos todos, tá certo? Mas a gente trouxe, assim, aqueles mais relevantes que a gente considera que são realmente os mais exigidos, mais cobrados no dia a dia, no dia a dia de vocês, tá certo? Então, e a primeira questão, gente, é essa aí, vou dizer assim, a possibilidade está aí no chat, eu sempre vou colocar as questões no chat, tá certo? A possibilidade de concessão pelo juiz da causa de tutela antecipatória do mérito inaudita alterar a parte, em razão do requerimento formulado nesse sentido pela parte autora, em sua petição inicial, está diretamente relacionada ao princípio. Vamos lá. Gente, o que é isso? O que é a possibilidade de concessão inaudita alterar a parte? Nós vimos que a jurisdição ela é inerte, ela precisa ser provocada, precisa ser acionada, ela não age, na grande maioria das vezes, de ofício, né? Precisa de provocação, notadamente quando inicia o processo. E o processo civil, geralmente, o exercício do direito de ação vai ser representado pela petição inicial. Na petição inicial, você pode pedir tudo que você quiser, tá certo? Contanto que demonstre fundamentos fáticos, o fato em si, né? E jurídicos, mas pedir, cabe tudo. Evidentemente, o juiz não é obrigado a atender tudo, mas pedir você pode tudo. E, geralmente, assim, quando tem alguma urgência, ou quando o direito é muito evidente, que nós vamos estudar lá na frente, a chamada tutela provisória, quando a coisa necessita de uma apreciação provisória e urgente, você pode pedir na inicial que seja apreciado algum pedido inaudita altera a parte. O que é isso? Pedir, fazer um requerimento, Vlailma, de inaudita altera a parte, é sem ouvir a parte contrária. Nós vimos que qual é a representação do princípio do contraditório? O contraditório diz respeito do quê? Quer dizer, ouvir a parte contrária. Ampla defesa são os meios que eu utilizo. Mas o contraditório, doutor Vitor, é aquela ideia que tem que ouvir a parte contrária. E audir autu altera a paz, ou seja, ouvir a parte contrária. O contraditório, ele representa isso, a obrigação de ouvir a parte contrária. No entanto, há situações que são muito urgentes, que eu não tenho tempo, ou então o tempo é muito exíguo, o direito é muito manifesto, é muito evidente, e não há necessidade de imediato de ouvir a parte contrária. Não é que a parte contrária ela vai deixar de ser ouvida, ela vai ser ouvida em outro momento. O nome desse contraditório, meus amigos, é contraditório diferido ou postergado. Ele sai do início, que é a obrigação na contestação, e vai para o outro momento, para que o juiz aprecie logo essa emergência, essa evidência, esse direito que é evidente. Então, o nome disso é uma concessão de pedido inaudito altera paz, ou sem ouvir a parte contrária, ou inaudita altera paz, ou pedido inaudita, sem ouvir. Não é que não vai ter contraditório, vai ter, só que o contraditório ele é diferido, ele é postergado, ele vai para um outro momento. Não vai deixar de existir, mas vai para um outro momento. Certo? E aí a questão, vamos lá, para a gente comentar. A possibilidade de concessão pelo juiz da causa da tutela antecipatória do mérito inaudita altera a parte, em razão do requerimento formulado nesse sentido pela parte autora em sua petição inicial. Está diretamente relacionado ao princípio. E tem juiz natural. Gente, qual é a representação do juiz natural? A representação do juiz natural é quando se veda pelo nosso ordenamento os denominados tribunais ou juízos de exceção. Ou se exige constitucionalmente que só pode julgar uma matéria, um direito, aquela autoridade que está autorizada, aquele magistrado que está autorizado a reexarar esse julgamento, essa decisão. Quando tem uma autorização constitucional, legal, porque ele entrou num concurso, foi aprovado, foi investido na função de magistrado, foi promovido, foi nomeado, então ele pode exercer a função jurisdicional. Então, essa é a representação cabal do princípio do juiz natural, que a gente encontra no artigo 5º, certo? Incisos 37 e 52, que fala da autoridade competente. Isso aí é a representação do juiz natural. O item fala de juiz natural?
Ampassando, talvez sim, mas ele não fala explicitamente do princípio de natureza. Se ele falasse de uma autoridade que vai julgar, da vedação tribunais ou juízes de exceção, da necessidade de ter um juiz apto para fazer um julgamento, aí sim era o princípio do juiz natural. Então, esse item aí, ele não fala do juiz natural. Então, a gente já afasta o item A, ok? Vamos para outro. B de bola. Inércia da jurisdição. Qual é a representação da inércia? É aquela jurisdição, ela não age sozinha. Ela precisa ser provocada. Ela não age, geralmente, de ofício. Ela precisa de provocação, que alguém vá lá e peticione, peça, ó magistrado, ó juiz processante. Entendeu? Então, é uma característica expressa, não é implícita. Está claramente evidenciado que necessita ser provocado. Então, a inércia dá essa ideia. O que é que o item fala, gente? O item fala quando o juiz ele pode julgar uma questão provisória, ele tem essa habilitação de julgar algo provisoriamente sem ouvir a parte contrária. É a ideia do item. Então, o item B ele não representa o que o item quer. O item quer um princípio que diga, ó, o juiz pode julgar isso. O que eu apresento ao juízo processante, ele pode julgar. Se tiver elementos, ele pode julgar. Então, o item B a gente afasta. Vamos para o item C. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Qual o princípio da inafastabilidade? É o mesmo princípio do acesso à jurisdição. Certo? É o princípio da inafastabilidade da prestação, princípio do acesso à justiça. Dá a ideia de que esse princípio, doutor Enzo? Dá a ideia de que o acesso à justiça ele tem que ser amplo, ele não pode ser limitado, ele não pode ter limites, ele não pode existir limite, tem que ser algo amplo, certo? Que tenha um amplo acesso, que todos podem acessar. É tanto que determina que o Estado tem, por exemplo, um órgão específico para tratar aquelas pessoas que não têm condição de pagar as custas, que é o caso da Defensoria Pública. É tanto que estabelece a questão da gratuidade. É tanto que estabelece que tudo eu posso levar para a justiça, ou para o acesso à jurisdição ele tem que ser amplo. Não pode estabelecer limites. Tudo eu posso pedir. Evidentemente, nem tudo o juiz vai conceder, mas tudo eu posso requerer, certo? Então, o princípio da inafastabilidade é essa ideia, tá certo? O princípio da inafastabilidade do acesso à justiça, que a gente encontra no artigo 5º, inciso 35, no Código de Processo Civil, tá? No artigo 3º, tá? No 3º Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal de 88, tá certo? Vamos lá. A possibilidade de concessão pelo juiz da causa, beleza? Da tutela antecipatória do mérito, inaudita altera paz em razão de requerimento formulado desse tipo à parte autora. A parte autora requereu o que ela queria. Então, o juiz processante o quê? Apreciou. Está diretamente relacionado com a princípio. Gente, a resposta é essa. E tem C. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Por quê? Ele pediu algo provisório. Ele pediu algo que não teve um contraditório imediato. Vai ter um contraditório em outro momento. Então, se ele pediu o quê? O acesso à justiça foi representado aí. Na medida em que ele queria algo provisório, urgente, logo de início, e a jurisdição apreciou e concedeu. Então, quando ocorre isso, qual o princípio que está sendo representado, meus amigos? Princípio do acesso à justiça ou inafastabilidade do controle jurisdicional. Beleza, doutor Vitor? Beleza, Letícia? E o item D, porque não é? Gente, não é, porque, como eu disse no início, essa situação aí é o que a gente chama de contraditório diferido. Contraditório, diferido ou postergado. Ou seja, vai para um outro momento. Não é que não tem contraditório, mas aí não está representado contraditório. Eu não falei que a outra parte foi ouvida. Foi inaudita, foi sem ela ser ouvida. Ela vai ser ouvida em outro momento, em uma outra situação. Tá certo? Então, não é o entender. E da motivação? O princípio da motivação, gente, é o princípio que fala da fundamentação das decisões. No artigo 93, inciso 9, nós vamos ver lá que as decisões judiciais elas têm que ser motivadas. Elas têm que ser fundamentadas. O juiz ele não pode simplesmente colocar ali o que ele entende. Ele tem que colocar o que ele entende, mas de forma fundamentada. Ele tem que dizer onde ele encontrou os elementos para ter aquela decisão, para ter aquele entendimento, que não é o caso aí. O caso aí, gente, é do item C, inafastabilidade do controle jurisdicional. Tá certo? Então, a primeira questão, gabarito, é o item C. Primeira questão, item C. Resposta.
Alguém tem alguma dúvida? O microfone está aberto, fique à vontade. Tem alguma dúvida? Motivação. O princípio da motivação, gente, é quando tem... repete, professor, tá certo. O princípio da motivação, a Cilinha, não sei quem é a Cilinha Cândido, porque pode ter outro nome, Cilinha. O princípio da motivação, a Priscila, tá certo. Priscila, o princípio da motivação é aquele que determina, certo, que as decisões judiciais, elas têm que ser fundamentadas, tá? Quando o juiz processante, ele vai analisar uma demanda, ele tem que ter um convencimento, certo? Ele tem que, o convencimento do juiz processante é livre, certo? Só que é livre de que maneira? De maneira fundamentada. Ele está livre para ter qualquer tipo de entendimento que ele quiser. É discricionário para ele, é livre. Só que essa liberdade dele, ela é limitada pela motivação. Ela é limitada pelos fundamentos. Ele, quando decidir, ele tem que fundamentar. Olha que comparação interessante. Se você for e ver e apreciar o tribunal do júri, o jurado, ele julga. Só que aquele julgamento do jurado ali, ele vai pela íntima convicção dele. Ele não precisa fundamentar. Quando ele está lá na sala secreta para poder dar o voto dele, o jurado ele não é obrigado a fundamentar, não. O sim ou não. Já o juiz ou processante, quando ele exerce o papel jurisdicional ali, quando ele está exercendo a função jurisdicional, ele precisa motivar, ele precisa fundamentar, ele tem que dizer que é livre o convencimento, mas dizer onde ele encontrou as razões, quais foram os fundamentos que levaram a ele ter esse convencimento. Então, o nome desse convencimento é livre convencimento motivado, que advém, certo, da motivação das decisões judiciais, lá do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. A Eva está perguntando no audito alterapar. Gente, no audito alterapar, que eu repetindo, é quando se tem uma decisão sem ouvir de imediato a parte contrária. Ou seja, não é que o contraditório esteja violado, certo? Não é que o contraditório esteja desrespeitado, não é. O contraditório, ele vai para um outro momento, entendeu? Ele sai do momento inicial que deveria ter e passa para um outro momento, porque a urgência não permite, não necessita, entendeu? A urgência faz com que ele decida de imediato. Não é que não tem contraditório, não, um desse contraditório já é contraditório diferido, que eu estou digitando aqui agora. Contraditório diferido ou postergado, vai para outro momento. Ok, gente? Tranquilo? Alguma pergunta? Eu vou para a segunda questão. A segunda questão ela é do CESP, certo? Também é uma questão relacionada ao que a gente vem estudando, certo? Ela é do CESP. Então, para a gente perceber que nós estamos estudando, e o CAI que a gente estuda assim, apesar de ser simples, apesar de ser teoria geral, mas CAI, gente, cuidado. Concurso é isso, certo? Vocês vão fazer prova de OAB, vão fazer prova de concurso, então a gente tem que começar a treinar agora, entendeu? Vocês estão no terceiro, quarto semestre, mas comigo eu vou começar a treinar, tá certo? Segunda questão. Foi a prova do técnico judiciário de 2017, CESP, TRF Primeira Região, né, que diz o seguinte: a respeito da jurisdição, julgue os itens a seguir. Então, a gente trouxe um item de lá, né? Na jurisdição voluntária, não há lide. Trata-se de uma forma de administração pública participar dos interesses privados. Gente, olha a situação. A jurisdição que a gente vem estudando até agora é a chamada jurisdição contenciosa, que tem uma das suas características a lide, né? Para que tenha a jurisdição contenciosa, que é de contenda, que é de litígio, nós temos que ter o quê? Lide, controvérsia. Além da jurisdição contenciosa, certo? O nosso Código de Processo Civil admite a chamada jurisdição voluntária. 719 do Código de Processo Civil, nós temos a chamada jurisdição voluntária. O que é isso? Nessa jurisdição, uns até dizem que não é a jurisdição propriamente dita. Há manifestos interesses privados, em particulares, e o Estado ele é chamado para quê? Para dar validade jurídica, certo? Para conferir um efeito jurídico. Não precisava o Estado intervir, não, mas se leva para o Estado para dar uma segurança maior, certo? Por exemplo, eu e a Priscila celebramos um acordo extrajudicial. A gente celebrou um acordo extrajudicial que fica entre nós.
Se eu descumprir, não vai, a Priscila de antemão não tem como obrigar, não, porque ela não pode usar o poder da força dela contra o meu, né? Eu, coitada, ela é forte, tudo aí me derrubar. Mas ela não vai ter como usar. Ela precisa ir onde? Lá para o Estado, para que esse acordo ele tenha efeitos jurídicos. Ele tenha validade jurídica. Gente, é quando a gente leva um acordo, por exemplo, extrajudicial, para homologação da jurisdição. Eu tenho um acordo que é fora da justiça e eu preciso homologar. Então, quando eu levo algo de interesse privado, particular, para que o Estado juiz, a jurisdição, ela venha conferir efeitos jurídicos, para que, a partir da lei, as partes se obriguem, como é o nome dessa jurisdição? Voluntária. Por exemplo, um divórcio consensual. As partes, um dia que a sua esposa, seu marido chegar para você, vamos discutir a relação. Acabou. Se vier, é melhor marcar logo, no outro dia, porque discutir relação é porque o negócio está feio mesmo, né? Então, quando falar para vocês, e a minha mulher está aqui ouvindo, viu, do lado, mas ela ninguém está discutindo relação aqui, não. Então, assim, quando a gente discute uma relação e diz, vamos para um divórcio consensual. O divórcio consensual são interesses particulares, né? Porque você vai tratar, se tiver bens, alguma coisa, entendeu? Então, interesses particulares que o Estado só entraria de forma indireta. E não tem nada a ver com a vida de um casal, no caso do divórcio consensual, né? Então, o divórcio consensual não tem um lead, não tem um contender. Eu levo para onde? Para o Estado, o juiz, para o Estado, conferir o quê? Validade jurídica. Dá efeitos jurídicos. Como é o nome dessa jurisdição? Jurisdição voluntária. Voluntária para quê? Eu vou para lá se eu quiser. Se resolver, não é nem contenda. Atos que são eminentemente particulares, que o Estado precisa conferir efeitos jurídicos. Tá bom, gente? Como é o nome dessa jurisdição? Voluntária. A partir do artigo 719 do Código de Processo Civil, trata dela expressamente. Característica da jurisdição voluntária. Ela é inquisitória. Lá eu não tenho partes, lá eu tenho interessados. Lá o Ministério Público vai estar presente para fiscalizar, entendeu? Lá eu não tenho partes porque eu não tenho contenda, eu não tenho litígio, certo? Artigo 709, é isso aí, Camila. Artigo 719, 720, 722, entendeu, Camila? Então, a Renata está dizendo que não entendeu. Ó, nós temos já a jurisdição contenciosa, não temos, Renata? Qual é a contenciosa? Não, professor, eu entendi. Eu não tinha entendido, era o artigo que falou, 719. Aí eu não entendi. Não, desculpa, Renata, porque tu sabe, eu sou agoniado, eu sou de 7 meses, não é disso, eu falo rápido. Mas qualquer coisa, 719. Eu ainda vou fazer, viu, Camila? Eu vou para o fonoaudiólogo para a gente poder melhorar essa voz do Nartan. 719, 722... são artigos, Camila, que tratam, você não está ouvindo, não, né? Pelo amor de Deus, porque eu fico todo errado. 722 são os que tratam da chamada, graças a Deus, jurisdição voluntária, tá certo, gente? Tá fazendo jantar, bota para ele lavar a louça também, é bom que ele trabalhe, não está fazendo nada. Então, 720, certo, gente? Então, a chamada jurisdição voluntária. Vamos lá para a questão. A respeito da jurisdição. Na jurisdição voluntária, não a lide, beleza, a lide não. É interesse particular que o Estado vem para referendar, para dar efeitos jurídicos. Trata-se de uma forma de administração pública participar de interesse privado. Gente, é exatamente o conceito de jurisdição voluntária. Que está aí, tá certo? Então, a jurisdição voluntária era isso. A contenciosa é essa que nós estudamos até agora, sempre, essa que tem um processo. Na jurisdição voluntária, tu levas documentos, tudo é documentado para o Estado ir lá e dar efeito jurídico. Muitas vezes a jurisdição voluntária, a gente não precisa nem para a jurisdição, a gente pode ir para um cartório. Então, o cartório pode, por exemplo, hoje tratar sem nenhum problema a questão de um divórcio consensual, de um inventário consensual. Então, questões consensuais podem ser tratadas, inclusive, em cartório, porque o cartório, que cartório é? Ele é um ente delegado. Ele recebe uma atribuição do Estado, é um serviço delegado. Ele recebe uma autorização para funcionar no lugar do Estado. Então, jurisdição voluntária, muitas vezes o cartório está ali para resolver essas questões de natureza eminentemente privadas, que o Estado vem só para resolver questões de índole privada. Jurisdição voluntária. Ok, gente? Alguma pergunta? Vamos para a terceira questão. Certo? Se tiver, eu estou tentando ser o mais assim objetivo, mas eu não quero que fique uma coisa muito rápida, não, viu, Renata? Se tiver, me avisa, tá? Se tiver assim, algo que não esteja muito fácil de ouvir.
Vamos, tá? Se não tiver, pode dizer aqui que a gente fala mais devagar. Tá bom, gente? Não tem problema nenhum, eu não tenho pressa. Terceira questão. É do CESP também, do TJ Bahia, escrivão, né, do TJ Bahia. Escrivão que aqui, a gente não tem aqui analista, técnico, se chama escrivão. Julgue os itens que seguem acerca dos conceitos de direito processual civil. Gente, por que eu quis colocar essa questão? Para a gente não esquecer. Nós precisamos sair de teoria geral do processo civil. Eu não aprendi nada com o Nartan. O Nartan gosta muito de brincar, não sei o que, dessa porra nenhuma. Nada não, mas tem que sair daqui eu quero só, pelo menos saibam, entendendo o que é o processo e o que é procedimento. Pelo menos isso, gente. A gente precisa ter essa noção. Porque nós vamos usar isso para o resto da vida da gente. Entendeu? Nartan, não vou usar para também. Então, desista do direito, a fazer estilismo, o que for. Mas, se ficar no direito, que eu quero que 100% fique, vocês têm que entender a diferença entre processo e procedimento. Por isso que não é uma questão besta, mas cai. Olha aí. O processo que se desenvolve pela prática de atos. E a exteriorização do seu desenvolvimento é que se denomina procedimento. Gente, vamos imaginar um vagão. Vamos imaginar um vagão? O vagão, gente, ele seria o processo. Certo? Não, vagão não. Imaginemos um trem, é melhor. Estou ficando doido. Imaginemos um trem. Certo? Um trem. O trem é composto de vagões, não é não? Cada vagão seria um ato processual. Porque o que eu disse para vocês? Processos são atos concatenados na busca da prestação jurisdicional. Eu disse desde o início, processo é composto de atos concatenados na busca da tutela jurisdicional. Imaginemos um trem. O trem, gente, ele é o processo. Cada vagão seria os atos. Concatenados. Um vagão não vai se prendendo no outro, não é não? Ó. O vagão vai se prendendo no outro, não é não? O processo é o trem. Os atos, os vagões. E o procedimento? É o trilho. É o que vai seguindo. O procedimento seria o trilho. Então, nós temos o trem, que é o processo, os vagões, os atos, e o procedimento é o trilho. É o caminho que vai seguindo. Por isso que se diz, o processo que se desenvolve pela prática de atos. Não, cada vagão é um ato do trem. Né? E o procedimento é como ele se desenvolve, é como ele se exterioriza. O processo, ele se exterioriza pelo procedimento. Então, nós temos o processo e o procedimento. E os autos são aqueles atos processuais que são juntados, né? Para poder formar o processo. São os autos. Então, essa questão aí, gente, certa ou errada? Certíssima, entendeu? O processo se desenvolve pela prática de atos. E a exteriorização de seu desenvolvimento é o que se denomina de procedimento. Beleza, gente? Não esqueçamos. O processo é o trem. Os atos, os vagões. O trilho, o procedimento. Pronto, gente, se a gente lembrar disso, nós não esqueceremos mais. Obrigado, viu, João? Nós não esqueceremos mais, entendeu? Pode ter certeza disso, gente. Não esqueçam disso. É indispensável que nós conheçamos essa diferença. Tá bom? O trem, os vagões e o trilho. Pronto. Processo, atos e procedimento. Beleza, gente? Um abraço. Vamos para um abraço, não, né? Que dá até a 4. Vamos para a 4 aqui. Questão 4. Questão 4 também é do CESP, se for concurso de advogado desse órgão aí, que eu não sei nem direito como é que escreve, porque sabe a Camila, que ela é cometida, né? Vamos ver aqui, peraí. Próxima questão, questão 4. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês estão aí mesmo, então? Quem é que está perguntando? Camila está aí. Sim, sim. Michele, a competência desse quarto, essa questão, a competência dessa questão de impulso oficial. Não entendi, Michele. Pergunta de novo. Competência dessa questão, impulso oficial, não estou entendendo. Pergunta. Michele, se quiser pegar o áudio, eu não estou entendendo a pergunta. A competência dessa questão é o impulso oficial. Acho, porque nós temos o princípio da iniciativa da parte do impulso oficial quando o juiz impulsiona. Meu áudio não funciona. Tá, eu não estou entendendo. A competência dessa questão é o impulso oficial? É isso que você quer? Você quer saber se isso é o impulso oficial, o procedimento?
É isso, Michel? Tá, entendi. Ó, seguinte, o que a Michel está perguntando? Se nós falamos de dois princípios, iniciativa da parte ou demanda e princípio do impulso oficial. O princípio do impulso oficial é aqueles que o juiz processante ele impulsiona, ele movimenta. Geralmente o impulso oficial, Michel, é representado pelo despacho. Eu provoco lá, né, o juiz movimentou, então ele mesmo pode movimentar, entendeu? Ele não depende de provocação nesses casos para movimentar, que é o caso dos despachos. Então, eu acho que você quis saber isso. O procedimento, ele seria a representação do impulso oficial, certo? Então, o procedimento é a representação cabal do impulso oficial, tá? Por quê? É para impulsionar, né? O trilho que vai impulsionar o procedimento. Tá certo, Michel? Eu acho que foi isso, pelo que eu entendi da tua pergunta. Senão, a gente repete de novo. Gente, a quarta questão. Em regra, as demandas... primeiro, considerando as regras da atual Código de Processo Civil acerca das competências da formação do processo, julgue os seguintes itens. Em regra, as demandas devem ser distribuídas aos órgãos jurisdicionais de acordo com os critérios de competência, observando-se o princípio do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, as quais compõem o sistema de estabilidade do processo. Vamos lá, questão extremamente inteligente e extremamente interessante para nós, certo? Olha o que é que ela trouxe. Primeiro, nós vimos na aula passada que a competência é definida, ela é determinada mediante 5 critérios. Nós temos o critério em razão da matéria, nós temos o critério em razão da pessoa, nós temos o critério em razão da função, nós temos o critério em razão do lugar do território, e nós temos o critério em razão do valor da causa. Gente, esses 5 critérios é que vão determinar a denominada competência. O que é competência é a delimitação da jurisdição. Eu encontro os 3 primeiros critérios que eu falei, que é matéria, função e pessoa, aos seus regramentos gerais lá no artigo 62. Já o critério em razão do lugar ou território, o critério em razão do valor da causa, eu encontro lá no artigo 63. Aí eu disse o que para vocês? Ó, esses critérios em razão da pessoa, da função ou da matéria, que estão no artigo 62, a lei diz que eles não podem ser convencionados, eles são inderrogáveis pelas partes. O que ele está dizendo aí? São de natureza absoluta. Eu não posso modificar esses critérios. Já os critérios em razão do território do lugar, e critério em razão do valor da causa, eu posso alterar, eu posso modificar, dentro dos limites estabelecidos, evidentemente, pela lei, né? Não alterar o bel prazer do jeito que eu quiser, não. Dentro do que a lei, porque nós dissemos o seguinte, a competência ela é sempre definida pela Constituição Federal, primeiramente, pelo Código Civil, legislações extravagantes, constituições estaduais e leis de organizações judiciárias estaduais. Então, é onde se definem as competências. Com base em quê, gente? Nesses 5 critérios. Os 3 primeiros, a razão da pessoa, matéria e função, que são da competência absoluta, geralmente, e nós temos a razão do território, lugar e valor da causa, competência relativa. Por que relativa? Porque pode ser modificado, porque pode ser alterado, porque pode ser convencionado, certo? No entanto, gente, nós vimos também com vocês, no artigo 43, certo? Que o seguinte, eu tenho 2 formas de considerar o quê? Que a ação nasceu, que a ação foi demandada. É pelo registro ou protocolo, quando tem uma vara competente, né, que eu já falei, e pela distribuição, quando tem mais de uma vara ou unidade jurisdicional competente. Seriam 2 formas de dizer que a ação foi demandada. Quando eu digo que a ação foi demandada, eu estou dizendo que vai ocorrer uma estabilização do processo. O processo vai ficar estável, vai se estabilizar. A partir do momento em que ele se estabiliza, eu estou preparando o campo, preparando o espaço para formar o que a gente denomina de relação jurídica processual. Essa formação do processo, ela depende de quê? Do juiz natural, eu tenho que ter o quê? Um juiz que esteja naturalmente investido na função. Lembra do princípio do juiz natural? O que veda os juízes ou tribunais de exceção e que os julgamentos têm que ser realizados por autoridades competentes? Nós falamos isso para vocês hoje ainda. Juiz natural,
de tribunais ou juízes de exceção, e que as decisões têm que ser prolotadas por autoridades competentes, tá bom? Tanto o princípio do juiz natural, quanto a perpetuação da jurisdição, em ambos, tá? Tanto o princípio do juiz natural, quanto a perpetuação da jurisdição, eles fazem com que, Enzo, o processo se estabilize, certo? O processo ele siga um parâmetro legal e não haja o quê? Modificação ao bel prazer das partes. A estabilização traz a ideia de que a gente precisa dar uma segurança jurídica para o processo. A segurança jurídica para o processo, ela é dada pela perpetuação da jurisdição. Ela é dada pelo princípio do juiz natural. Ela é dada pelo devido processo legal. Ela é dada pelo contraditório. Ela é dada pela ampla defesa. Entendeu? Então, são princípios que vão fazer com que o processo nasça e se desenvolva, tá? Para que o processo nasça e se desenvolva. E o juiz natural, ele está aí para isso. Tem que ser julgado por quem está naturalmente investido na função. E tem que fazer o quê? De acordo com o artigo 43, que a partir do momento em que eu considero que eu demandei a ação, de que maneira? Pelo registro ou protocolo, ou pela distribuição, o processo vai começar a estar preparado para se estabilizar, certo? Para ter uma segurança jurídica para as partes. Porque se não tivesse a segurança jurídica, eu poderia mudar para qualquer lugar. Eu entrei com ação aqui em Fortaleza. Mas amanhã essa ação vai lá para Pacaju. No outro mês ela vai lá para Juazeiro. No outro mês ela vai para Sobral. No outro mês ela vai para São Paulo. Vocês já imaginaram que loucura seria isso? Por isso que tem a exigência de se estabilizar. E princípios que favorecem esta estabilização, dentre outros, é o princípio do juiz natural, é a questão da perpetuação da jurisdição, perpetuatio jurisdictionis, nós falamos, é a questão do devido processo legal. Então, são princípios que vão favorecer que se estabeleça. Então, essa é a questão 4, que é que ela diz. Em regra, as demandas devem ser distribuídas aos órgãos jurisdicionais de acordo com os critérios de competência. Concordam com o que foi que eu disse? Para definir a competência, eu tenho 5 critérios, que é aí que vai definir. E eu vou estabilizar o processo pela perpetuação jurisdicional, pelo registro ou protocolo, ou pela distribuição. Então, beleza até aí. Observando os princípios do juiz natural, tem que ter autoridade competente, evidentemente, né? E a perpetuação da jurisdição, que é aquela ideia que eu repito. Dá a ideia que a ação nasceu. Quando é que se dá a ideia que a ação nasceu? Quando eu registro o protocolo ou quando eu distribuo essa ação. Então, dou a ideia que ela nasceu, que a partir daí o processo vai estar preparado para nascer e se desenvolver. Tá bom? É a chamada estabilização do processo, com o nome técnico de perpetuatio jurisdictionis. A perpetuatio jurisdictionis é a estabilização do processo. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. Certo ou errado essa questão? O que vocês acham? Alguém responde aí, certo ou errado? Certíssima, gente. Aí tá, olha que questão interessante para nós. Pô, Renata, Camila, é uma questão interessantíssima para nós. Isso aí está representando de forma concreta o artigo 43, gente, da perpetuatio jurisdictionis, que a gente viu, o artigo é confuso, mas essa questão eu trouxe para facilitar o entendimento para vocês, e vocês entenderem o que é perpetuação. É exatamente isso. Entendeu? Que questão bem feita. Então, quando eu vi, eu digo, rapaz, eu vou levar essa questão, eu achei ela extremamente bem feita, porque ela representa de forma concreta. Rapaz, eu estou todo emocionado aqui, que é artigo 43, acredita, Renato? É exatamente o artigo 43. Pois vamos lá, tá bom? Beleza? Então, a 4 está correta. Beleza, gente? Gente, se não lembrar o que é o artigo 43 de respeito, lê essa questão. Vocês vão entender muito melhor que o artigo. O artigo foi mais confuso que a questão. Então, por isso que eu quis trazer, fiz questão de fazer essa questão. A questão 5. Então, a 4, ok, né? Vamos para a questão 5, eu vou colocar aqui. Gente, eu ainda estou aprendendo, viu, Renato? Eu estou aprendendo, Camila, ainda a questão, Enzo, eu estou aprendendo, cara. Viu? Cadê? Peraí. Eu estou aprendendo a compartilhar, não sei ainda não, mas eu vou aprender, viu? Daqui para a próxima aula a gente vai estar compartilhando bem direitinho, né? Tá certo? Vamos lá. Cadê o Igor, hein? Igor, tu tá aí, cara? O Igor só pergunta na sala de aula, que ele não gosta de perguntar, não. Tô aqui, professor, tô aqui. Beleza. Fica aí, cara. Ó, fica aí que não fico puxando tuas orelhas, que eu sou amigo do pai dele. Ele disse que eu olhasse o filho dele. 5.
com referência às normas fundamentais de processo civil, julgue os itens a seguir. Não, gente, tem questão que eu não sei, não. Eu coloquei essa de propósito. Não cabe ao Estado promover a solução consensual de conflitos. Ela depende unicamente de iniciativa privada e deverá ser realizada entre o jurisdicionado. Olha a situação, gente. O que foi que eu disse para vocês? Quando esse processo, Código de Processo Civil atual, ele foi concebido, qual foi a ideia primordial deles? A ideia primordial, gente, foi cumprir aquela resolução 125 de 2010, vai fazer 10 anos agora em novembro, do CNJ, que ela disse o que essa resolução? Do Conselho Nacional de Justiça. Vamos primar agora a aplicação dos denominados métodos adequados, e, em especial, buscando consenso, buscando o meio termo. Gente, bote uma coisa na mente de você, doutor Igor. Na sua cabeça não precisa menino muito novo, mas na sua mente, consenso é meio termo. Consenso não é acordo, é consenso. É buscar algo que agrade, que atenda ambos os interesses, e de uma forma mais rápida, consensual. O acordo poderá ser uma consequência do consenso. Então, busca-se, nesse Código de Processo Civil atual, o consenso. E o Estado ele tem que priorizar, gente. Está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Tem que priorizar essa questão do consenso. Então, o consenso não é pelas partes sozinhas, não. O Estado, através da jurisdição, ele tem que procurar aplicar esses mecanismos consensuais, traz como mediação, conciliação, negociação, buscar o consenso, até no próprio processo judicial, a qualquer momento que as partes quiserem, o juiz pode parar, esperar que as partes busquem o consenso, priorizar, fomentar. O Estado tem que procurar fomentar. Isso é primordial no Código de Processo Civil atual. Nartão, detesta acordo. O acordo Qual não parágrafo? Artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então, tem que se buscar um consenso. Obrigado. Um meio termo. Achou? Certo? O meio termo. Isso é primordial, gente. Historicamente, a interpretação do Código de Processo Civil atual é nesse sentido. Busca-se o consenso. Fomenta-se o consenso. Então, esta questão está errada. Por quê? Não cabe não ao Estado. Cabe-se, é dever do Estado fomentar. Não é que não cabe, é dever, é obrigação, gente, buscar o consenso. Certo? O litígio, a contenda, tem que ser exceção. Se as partes quiserem resolver através de um consenso, o Estado tem que fomentar, tem que dar instrumentos para isso. Tá bom, gente? Então, artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Artigo 3º, parágrafo 2º. Então, essa questão está errada. Certo? Artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Beleza, gente? Foi a 5ª questão. Vamos para a última, 6ª questão. Não fique triste, não. Domingo vai ter de novo, viu? Hoje foi a primeira vez. Então, nós vamos melhorando. Cada domingo. Não vai ser muito tempo. A gente vai ficar em média de 40, 50 minutos, porque vocês têm ainda que relaxar no domingo, assistir filme, ler, né, e tudo mais. Beleza? Então, a 6ª questão. Geralmente, nós vamos fazer de 5 a 6 questões todo domingo. Além das... A sua prova vai ser essa semana, né? Meu chefe, já está lá a prova, o trabalho. Eu vou, veja lá no grupo e veja no torpedo. As questões já vão ser 2 trabalhos. Um é um texto, certo? Valendo 4 pontos, e o outro são questões que eu deixei lá valendo 6 pontos. Vocês têm um prazo de responder de amanhã até o dia 21. Veja lá no Uniform Online. Tá no Uniform então, Online, aí vai ser a prova, né? É isso, entendeu? Tá bom? Obrigado. Né? Tá. É bom demais, né? Isso não é um professor, isso é um pai Nartan. Pai Nartan. Vamos para frente. Vamos aqui. A última questão. De acordo, essa última questão, viu? Tá lá, gente. Pô, a prova, um vai valer 4 pontos, ou vai ser uma moleza, né? Não, mas se vocês copiarem um dos outros, eu vou descobrir, viu? Vou descobrir, se copiarem. Eu não sei, não, faça isso, não. Quer Faustão perto do Nartan? Pois é, Enzo. Ó, Gaiato. Tô brincando, viu? Rapaz, o Faustão deixa os outros falar, não, cara. Eu deixo. Entendeu? Moleza nada, Camila. Quem vai fazer por ela é o Tassiano, ela tá... Vamos para frente. De acordo com o CPC, a incompetência relativa... Peraí, de acordo com o CPC, a incompetência relativa... Gente,
a gente tem o Natan repetindo. Gente, olha, eu digo para vocês, um dos temas mais importantes é esse aí, competência absoluta e relativa. Entendeu? A gente tem que entender. Você já imagina que se você não consegue nem iniciar corretamente um processo, então a competência, ela diz respeito até à parte inicial do processo, para iniciar o processo poder prosseguir. Entendeu? Por isso que é extremamente relevante. Eu vou repetir 500 vezes, entendeu? Nem por, a Camila Natan aprendi por osmose, o Diego Natan aprendi isso por osmose. Vai ser até por osmose, entendeu? Porque é extremamente importante. Jamais farei isso, professor Diego Mitino. Vamos para frente. Nós temos a incompetência absoluta. Isso mesmo, Ana Luísa, parabéns, artigo 65. Nós temos a incompetência absoluta e nós temos a incompetência relativa. Quais são os critérios de competência absoluta? Função, pessoa e matéria. Relativa, território, valor da causa. É a regra geral, nós vamos ter exceções, mas o que importa agora é a gente ver a regra geral, tá bom? Lá no artigo 65, a gente diz como é que eu vou suscitar a incompetência absoluta relativa. Eu, parte autora, entro com a ação. A parte acionada ou demandada entende que aquele juízo não é competente. O que é que ela tem todo o direito de fazer? Alegar em preliminar de contestação. Hoje, o instrumento primordial para alegar incompetência é a preliminar de contestação. Preliminar é uma parte da contestação que eu ainda não estou questionando o direito, o mérito, o direito que a parte autora está buscando. Eu não estou questionando ainda o direito que a parte autora acha que tem, que a gente chama de mérito. Preliminar, toda a questão processual que eu quero alegar para impedir que ele se prossiga, que ele tenha o seu prosseguimento, eu alego onde? Em preliminar de contestação. E não poderia ser diferente, gente, em relação, certo, à questão da incompetência absoluta e a relativa. Com um detalhe, a incompetência absoluta, ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Evidentemente, o primeiro momento é na preliminar de contestação. Mas se passou, se precluiu, o que é precluir? Passou o momento, e eu não aleguei preliminar a incompetência absoluta, no entanto que essa omissão, ela não tenha sido uma omissão porque eu quis omitir. Alô, professor? Professor? Em preliminar de contestação. Se a incompetência relativa... Ei, professor, volta. Tava mudo. Professor, um minuto. Travou? Foi. Travou? Vamos voltar. Começa. De novo. Ah, tá bom. Tá bom. Sim, gente. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim, ouvindo. Ok. Voltando. Nós temos o quê? A incompetência absoluta e a relativa. Lá no artigo 65, a partir do artigo 62 e 63, tratam das regras gerais de competência absoluta e relativa, certo? Tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa, elas têm que ser alegadas em preliminar de contestação. O que é preliminar de contestação? É uma parte da contestação que eu não entrei ainda na discussão da controvérsia. Na contestação, o que é que eu faço na contestação? Eu vou me insurgir, eu vou ser contrário ao entendimento da parte autora. Geralmente, eu tenho contestação para isso, para eu contestar e levantar meus fundamentos, as minhas teses. Isso na contestação. Só que a preliminar é quando eu ainda não discuti ainda isso, a controvérsia mesmo, propriamente dita. Preliminar é algo que vem antes da discussão principal. É algum elemento que impede que a ação ou o processo venha a prosseguir. Preliminar é para isso, impede o prosseguimento. E a incompetência absoluta e relativa, pela lei, em especial artigo 65, tem que ser alegado onde, gente? Em preliminar de contestação, com o detalhe. A absoluta, ela pode ser alegada em outro momento. A relativa
Se eu não alegar em preliminar de contestação enquanto parte contestante, enquanto parte demandada, ocorre um fenômeno, um instituto chamado de prorrogação da competência. O que é prorrogação da competência? Aquele juízo que inicialmente era incompetente, ele se torna competente, se prorroga, se dilata, se autoriza. É como se a parte contestante, como ela não alegou incompetência relativa, é como se ela tivesse concordado. Por exemplo, eu entrei com ação contra a Rafaela. Quando eu entrei com ação contra a Rafaela, ela entende que a comarca ou a vara lá que eu entrei não era para ter sido ajuizada lá, porque, por exemplo, o domicílio dela era em outra comarca. O que é que ela deve fazer na contestação? Em preliminar, ela alegar da incompetência relativa. Se ela não alegar isso em preliminar, ela abre lá na petição de contestação e diz preliminarmente, pá, incompetência relativa. Se ela alegar, o que é que tem que fazer o juízo processante? O que é? Encaminhar essa ação lá para o juízo que a Rafaela está aí levantando e afirmando que seria o competente. Se a Rafaela não alegar a incompetência relativa nesse momento da preliminar de contestação, o que é que vai ocorrer? É como se ela estivesse concordando, é como se ela estivesse anuindo. Como é o nome disso? Prorrogação da competência, tá certo? O que é prorrogação da competência? Aquele juízo que inicialmente era incompetente em razão do território do lugar e em razão do valor da causa, ele se torna competente como se tivesse havido uma autorização tácita da Rafaela, que ela não alegou oportunamente. Precluiu, passou o momento. E a preclusão na incompetência relativa, ela acarreta o quê? A prorrogação de competência. O juízo que era incompetente, ele se torna competente. Esse fenômeno da prorrogação eu não tenho na incompetência absoluta. Por que eu não tenho na incompetência absoluta? Porque a incompetência absoluta, gente, ela não pode ser modificada. Por quê? Porque ela é de ordem pública. Quais são os critérios? Em razão da pessoa, em razão da função e em razão da matéria. Ok? Vamos para a questão. A questão 5, eu vou repetir ela aqui de novo, né? Então, porque eu fui explicar primeiro, é delegado de Polícia Civil do Maranhão, né? Concurso delegado também cai processo civil, né? De acordo, questão 6, desculpa, Rafael. De acordo com o CPC, a incompetência relativa a é vício que não pode ser superado por acordo entre as partes. Gente, o que foi que eu falei? A incompetência relativa, ela pode ser modificada. Ela pode ser convencionada. Ela pode ser ajustada entre as partes. Ela pode ser acordada entre as partes. Então, esse item está errado, porque não pode ser superado. Pode sim ser superado por acordo entre as partes. As partes podem acordar no que tange à incompetência relativa. Elas não podem acordar em relação à incompetência absoluta, por vedação expressa do artigo 62 do Código de Processo Civil, tá certo? Então, não podem em relação absoluta, podem em relação relativa. Então, o item A está incorreto. Vamos lá. B. Deve ser alegada mediante exceção de incompetência relativa. Gente, isso era no Código Antigo. No Código Antigo, para alegar, tinha que ser por exceção. No Código Novo, como é que é? Como é que é? Por preliminar de contestação. Então, não existe mais essa peça chamada exceção. Ela foi extinta no Código de 2015. Então, ela foi extinta. Então, não existe mais a exceção. A alegação de incompetência relativa e absoluta é em preliminar de contestação. Com o detalhe que a incompetência absoluta eu posso alegar depois também, né? Desde que não tenha havido uma omissão, no sentido que eu tenha uma omissão voluntária da minha parte, enquanto parte contestante, tá bom? Mas eu posso alegar o momento. Já a relativa tem que ser em preliminar. Sob pena de quê? Prorrogação de competência. B. A B está incorreta. C. Não pode ser alegado pelo Ministério Público. Gente, o Ministério Público, geralmente, a gente vai ver lá na frente, que a gente não viu ainda, no processo civil, ele funciona como custos legis. Estou escrevendo aqui, custos legis. O que é isso? Fiscal da ordem jurídica. Ele está ali para fiscalizar. No entanto, em algumas situações, ele pode funcionar como parte interessada. Como parte. Se o Ministério Público funciona como parte, ele pode sim alegar incompetência relativa. Se o Ministério Público funcionar como parte, ele pode sim alegar a incompetência relativa. Se a gente for lá para o artigo 65, nós vamos ver
Todos esses regulamentos no artigo 65. Então, se ele for parte, ele pode. Então, não está errado. Não pode ser legado? Pode, nas situações em que ele atuar como parte. Então, ele pode, sim, suscitar incompetência relativa. Tá bom? Então, está errado o item C. D. Pode ser declarado de ofício pelo juiz. O que é declarado de ofício? O que é? Ele sozinho. A incompetência relativa pode ser alegada sozinho pelo juiz? Pode não, gente. Porque não pode ser alegada. Eu acabei de falar, vocês lembram que eu falei da prorrogação de competência? O que é a prorrogação? A parte contrária não alegou. Então, quem tem que alegar são as partes. O juiz não, de ofício não. Entendeu? Porque a incompetência relativa ela pode ser modificada. Se ela pode ser modificada, se ela pode ser convencionada e modificada, então o juiz não pode agir de ofício. De ofício é sozinho, sem ser provocado, sem ser acionado por alguém. Então não pode agir de ofício. Não pode ser declarado de ofício. Tem que ser alegada pelas partes. A competência relativa tem que ser alegada pelas partes. A absoluta pode. A absoluta pode de ofício, porque ela é de ordem pública. Então o controle pode ser geral, de todo mundo, até terceiros interessados. Mas a relativa tem que ser das partes. Então, ela não pode ser declarada de ofício. O item D está incorreto, de acordo com o artigo 65 do Código de Processo Civil. E o item E, será prorrogada se o réu não alegar em contestação. É a resposta correta, gente. A resposta correta é essa. No artigo 65 do Código de Processo Civil, está aí claramente, a resposta é o item E. Tá certo? Então, o 6 é o item A. Vamos ao gabarito, né? Então, a questão 1 foi o item C. Questão 2, eu vou colocar aí. Questão 1, 1C, certo? Questão 1 foi item C. 2, questão 2, certa. Né? Questão 3, certa. Questão 3, certa. Tá? Questão 4, certa. Questão 5, errada. Questão 6, certo? Questão 6, Tem alguma dúvida, gente? Professor, a petição inicial pode ser um impulso oficial? A petição inicial ela é o processo, é a iniciativa da parte, entendeu? A petição inicial, Pedro, ela é a iniciativa da parte, do artigo 2º do Código de Processo Civil. No artigo 2º, ela fala do princípio da iniciativa da parte e fala em impulso oficial. A petição inicial é a iniciativa da parte, quando a parte da iniciativa, ela não impulsiona. O impulso oficial, Pedro, ele diz respeito, tá? Ele é inerente à atividade jurisdicional, porque ele que vai impulsionar. Se a gente for lá para o artigo 2º, a gente vai ver a iniciativa da parte, que é o princípio da demanda da iniciativa, e o do impulso oficial, que as partes têm a iniciativa, e o juízo processante, ele impulsiona, ele movimenta o que foi demandado. Tá certo, Pedro? Então, geralmente, a petição inicial está inerente ao princípio da iniciativa da parte. O impulso oficial é do ato jurisdicional. A Eva está pedindo sobre os trabalhos sobre o texto das questões. Gente, está lá no Infoonline, certo? É o seguinte, a partir de amanhã, vocês já podem lá publicar. Tem 2 trabalhos. Um trabalho vai ser um texto, tem lá os regramentos, com base no artigo do professor Barroso, atual ministro Barroso, né, que fala da judicialização e do ativismo. Na quinta-feira, terça-feira, eu não vou estar lá com vocês. O meu André vai ter um GED com vocês, ele vai estar no GED para fazer um resumão, uma revisão, então vocês vão estar com o André no GED. Eu só vou voltar com vocês na quinta-feira e no domingo, né? Quinta no horário ABCD e domingo no Domingão do Natal. Então, assim, lá no GED ele vai fazer uma revisão. E a partir de amanhã até o dia 21, vocês vão ter esses 2 trabalhos, né? Um trabalho é sobre o texto de judicialização, eu vou parar de gravar, tá, gente? Porque acho que já... Peraí, deixa eu só parar de gravar, porque aí a gente explica, para não ficar